noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade aqui na nossa Casa Recomeço. Eu fui até lá para confirmar se vai ter ou não. As meninas estão programando fazer uma feijoada no dia 31 desse mês, maio, mas retira aqui, tá? Aí os valores ainda não foram definidos, mas as feijoadas têm sucesso aí, que são deliciosas, né? Então a gente vai depois confirmando tá? Acho que vai ser entre 11h30 retirada, até 12h30, 1h, tá? Dia 31 de maio. Mas vamos lá. Oi. Então, se vai precisar, é bom reservar, né? A gente precisa fazer as encomendas, né? Depois quem vai querendo, vai estar no nosso site lá para fazer a encomenda, tá bom? Então sejam todos bem-vindos mais esta oportunidade e que possamos, né, dar continuidade aos nossos estudos, yoga aí, que a gente tem tido aí, ó, esses momentos, né? Ficar, quantos minutos você ficou? 10 minutos? Todos conseguiram ficar sem pensar em nada 10 minutos? Acho que não, né? Isso é coisa de mestra, de professora, ou deixa lá para os monges lá, tibetanianos lá, deixa eles lá. Mas se a gente conseguir ficar sem pensar nada, eu acho, 5 minutos já vai ser um grande caminho que nós já conseguimos, porque é duro, viu? 30 segundos. 30 segundos. Mas vamos lá, antes da nossa palestrante, a Ana, a Cris, né, começar aqui a palestra, a gente pede gentilmente que desliguem os celulares, né, ou coloquem no modo avião, para que não haja aí nenhum tipo de interferência nesse período. Nós temos no mês agora de junho uma palestra, né, que vai ser aí também muito boa. O tema eu vou depois passar para vocês, que eu não tenho aqui. Mas não esqueça, essas palestras acontecem aos sábados, lembram? Então, todo sábado, mais uma vez, vamos lá. Uma vez por mês, em um sábado, a gente tem esse profissional que vem aqui, né, para nos falar sempre de um assunto importante que a gente está precisando. Também nós temos essa questão de uma ação social, que nós aí ajudamos 30 famílias, e a gente sempre está pedindo ajuda de vocês com relação aos alimentos não perecíveis, né? Então, felizmente, desde que quando nós começamos até hoje, sempre conseguimos atender a todas essas famílias. Obrigado a vocês também. As aulas de yoga, se alguém gostar de uma aula de yoga e tal, nós temos com a professora Lídia, às quintas-feiras, todas as quintas, à tarde, e aos sábados, às sextas-feiras. Eu estou viajando hoje, viu? Mas na maionese, né? Estou viajando na maionese aí. Me perdoe. As sextas-feiras é a partir das 19 horas. Das 19 às 20 horas. É muito gostoso. Aqui do lado aqui do nosso, temos um cantinho lá especial para yoga. É bem assim, é gostoso, né? A gente fica de cabeça para baixo, pendura no teto, né? Oi? Você está fazendo yoga? Eu estou. Então, é muito bom. Todos estão convidados, se quiserem, né? Então, quem gostaria de praticar yoga, é só se inscrever aí na secretaria. Nós temos um bazar ali logo na entrada, que é um bazar que nos ajuda bastante a manter a casa, e a gente é mantido pelas doações de vocês também, né? Então, quem puder nos ajudar, muito obrigado. Temos a biblioteca, para quem não conhece, aqui no andar de cima, tem uma biblioteca com bastante livro espírita ali, que nos dá uma boa abrangência, né, de estudos.
Temos também as doações, como vocês viram, quem chegou primeiro, das doações de lãs. As tarefeiras da casa, elas fazem os quadradinhos do amor, ou seja, elas com a lã vão fazendo os quadradinhos e depois unem no momento e aí fazem as mantas, os cobertores, enfim, para doar para aquelas pessoas que estão precisando aí. E já falei da feijoada, né? Vai ter dia 31. 31 agora. Eu não sei como, elas me passaram essa mensagem, cheguei, estamos propagando a feijoada. Eu falei, tá bom, vocês que... Mas nós nunca furamos, né? Sempre teve. Então, vamos manter essa tradição. E não esquecer do Evangelho no lar. Quem está chegando pela primeira vez aqui? Tem um rostinho que eu sei que é a primeira vez, mas já tem vindo outras oportunidades, né? Deixa eu ver ali também, tem uma que eu conheço, faz muito tempo já. Sejam bem-vindas à nossa casa. E o Evangelho é aquela ação que nós fazemos uma vez por semana. Uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Porque o Evangelho, ele é um acalento, né, e proteção em nossa casa. O beabá de como procedermos esse Evangelho, também nós temos lá um procedimento, né? Quem quiser levar para casa e passo a passo, da melhor forma que possa ser feito. Não deixe de fazer, tá bom? E vamos lá. Vamos nos preparar então mais uma vez, depois dessa meditação que tivemos, já estamos mais ou menos preparados para continuarmos agora envolvendo o mundo espiritual, envolvendo as nossas necessidades, buscando os nossos interesses pessoais através dos benfeitores desta casa, que desde os primeiros minutos desta quarta-feira já prepararam o salão, prepararam toda a nossa casa para nos receber. E esse momento é um momento importante para cada um de nós, porque em pensamento nós vamos levar as nossas necessidades a esses benfeitores, que por sua vez levarão até o Pai. Então podemos pedir saúde, bem-estar, podemos pedir proteção e a paz, principalmente interior, que precisamos buscar nos dias de hoje. Que possamos, nesse instante, realmente fazer esse colóquio com esses anjos que nos atendem em todos os momentos e todos os minutos. Aproveitando este sentimento que estamos exaltando, através dos nossos pensamentos, fazer uma vibração amorosa para os nossos familiares que se encontram, né, ou em casa, ou no hospital, aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, as crianças, que possamos levar esse pensamento, esta corrente de luz, a todos esses que buscam a sua melhora, que buscam a sua necessidade, aos hospitais, aos andarilhos, vibrar pelo nosso planeta, pela paz mundial. E assim, em pensamento, nós vamos imaginar a figura de Jesus com os braços abertos de frente de nós para dizermos, em pensamento: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não deixe, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que ao retornarmos após a palestra, após os pás, que a gente nunca esqueça de dar aquele abraço gostoso aos nossos familiares, aqueles que nós deixamos
marido, esposa, filhos, divida com todos esse carinho que aqui recebemos. E com muito carinho, né, a nossa palestrante, a Ana, que realmente, né, estará nos envolvendo com os ensinamentos de Jesus. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Você faz o encerramento comigo, por gentileza? Eu vou ficar aqui, mas eu gostaria que você fizesse. Tá bom. Qualquer R$100 a mais, né? Ué? Qualquer R$100 a mais tá bom. Não tem problema, passe no caixa. Já perdi a florzinha que eu tinha ganho lá no céu hoje, ó. Já foi. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados, aos amigos aí também do online, boa noite, não é? Como sempre, gente, eu agradeço, né, aos amigos mentores espirituais da casa, a oportunidade desta nossa tarefa, para essa nossa comunhão, não é? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente fique nessa tranquilidade que foi toda trazida por nós, pela nossa amiga, pelo nosso amigo, não é? Essa tranquilidade, essa paz, ela permaneça com a gente até a hora que a gente chegar lá na nossa casa e poder dividir com os nossos, né? Todos esses bons eflúvios que nós vamos e já estamos recolhendo aqui hoje, não é? Então vamos lá. Para os amigos eu agradeço, peço sempre aquela boa intuição, né? Pelo menos um cadinho, e para cada um de nós aquela tranquilidade de sempre, não é? Isso aí é de lei, a gente precisa, né? Não tem como. Então o nosso bate-papo de hoje, ele tem base no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, que é o amai aos vossos inimigos. E nós entraremos lá no item 9, não é? Que é a parte é uma das partes das instruções dos Espíritos, e falando assim um bocadinho mais detalhadamente, é sobre a vingança. Mas falarmos de vingança está muito relacionado a questões, né, de perdoar, de amar, como também, se nós fôssemos falar no inverso, né, desses sentimentos e dessas ações. A falta de perdão, ou seja, o não perdão, o não amar, não é? O não praticar a caridade, por aí vai. Então, antes de Jesus, nos ensinaram assim, nós vivíamos, antes de Jesus, naquela época lá conturbada, mais conturbada do que os dias de hoje, não é? Nos disseram assim, naquela época: amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Não era assim que a gente vivia lá na antiguidade, né? A gente só dava crédito, só dava bom dia, estendia a mão para quem era familiar, irmão, primo, né? Que pertencesse ali todos ao mesmo clã. Mas aí veio Jesus e nos ensinou, ou tentou, né, nos ensinar, porque a gente ficou sabendo disso mais por agora, né? Então ele tentou naquela época colocar uma sementinha lá na nossa mente, nos nossos corações, né? E aí ele nos disse assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Opa! Orar e amar aos inimigos. Fácil, né? Não é fácil. É fácil a gente até amar os lá de casa, que a gente tá lá naquela briga o tempo inteiro, não é? Imagina os inimigos. Então o Mestre Jesus, na sua passagem aqui pela Terra, ele tratou, na verdade, de regulamentar para a nossa mentalidade, naquela época tão pequena, não é? Várias dessas virtudes, o amor, não é? O perdão, o orar, que para aquela época eram assim plenamente incompatíveis, né, com o caráter geral da sociedade daquela época. Se hoje nós estamos assim, né, buscando entender ainda pelo menos um tequinho das palavras de Jesus, imagine naquela época. Então esse amar e esse orar, Ave Maria, né, gente? É muito complicado, ainda mais se não forem os nossos amigos, né?
Então, como diz uma amiga minha, né, ela fala assim, imagina, ela não fala imagina, ela fala, imagina que a gente ia conseguir naquela época, hoje já não consegue, né? Aí Jesus deixou registrado para nós que se alguém nos batesse na face direita, que nós deveríamos apresentar para o outro que nos bateu a esquerda também. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 ao 42. Então, se a gente for analisar o olho por olho, dente por dente, ele ficou para aquela época antes de Cristo. Um cadinho depois a gente continuou ainda praticando, um cadinho só, né? Essa questão da lei de Talião, né? Mas o dar a outra face não é aquele sentido, não é naquele sentido da humildade como se fôssemos escravos, né? O tempo inteiro assim. Isso aqui é bom pra gente fazer massagem, né? Na coluna, né? Mas quando a gente está usando de uma humildade falsa, isso é muito difícil da gente ficar o tempo inteiro assim. Porque a gente pode não responder naquele momento, mas a gente vai responder lá atrás, pela nossa vida, pela nossa postura na vida, o jeito que nós vamos conseguir nos livrarmos dessa postura de o tempo inteiro ficarmos assim, né? Não que nós tenhamos que vivermos em contenda, não é isso, mas a gente precisa se expor para o mundo, se expor para aqueles que estão conosco, senão não dá certo, né? A vida, ela é necessário que nós impormos as nossas formas de pensamento. Não impor para o outro agir como nós queremos, não, mas demonstrar para o outro quando nós não estamos felizes, quando nós precisamos de um ombro, quando nós precisamos de um colinho. Não estou falando colinho de sexo não, viu? Estou falando colinho de amigo, de amiga, não é? De abraço, de afago, não é? Essa questão do conviver bem, não é? Então, essa questão do olho por olho, dente por dente, ficou lá atrás. E quando ele fala assim, dá a outra face, né? Bateu na direita, dê a esquerda, ou se bateu na esquerda, dê a direita, significa simplesmente para a gente não pagar o mal com o mal. Bateu de um lado, normalmente você vai virar o rosto, se a gente levasse um tapão ou um soco, né? Você vai virar para o outro lado, esse outro lado vai deixar de você ver o que está aqui, aquilo que te fez mal. Foi aquele tapa que a gente levou, é uma demonstração, a significação de várias situações, não é o soco, o tapa mesmo, né? Mas as situações que ficaram daquele lado. Aí você olha para o outro, você vai ver um cadinho mais de luz ali, vai ver que ali do lado tem uma flor, vai ver que ali tem uma casa bonita, vai ver que lá tem uma pessoa olhando para você, prestando atenção na sua forma de falar, no seu jeitão de ver a vida. Está prestando atenção, está lá quietinho, então fica com Deus, né? Então assim, a gente vê outras possibilidades quando a gente dá o outro lado da face. É isso que quis falar, porque se a gente continua daquele mesmo lado, a gente vai entrar em contenda, né? Automaticamente a gente vai querer, às vezes, revidar, continuar brigando, né? Arrumando mais assunto, mais encrenca, colocando tudo aquilo que a gente segurou lá atrás em voga naquele momento, que às vezes nem era necessário, né? Então, significa não pagar o mal com o mal, sem vingança, sem injustiça, não é? Sem duelos, como está lá no Evangelho, lá nesse item 9 que nós estamos estudando hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 12, não é? Eles nos informam que a vingança é de conformes com o duelo, né? Faz parte de costumes antigos, de quando ainda éramos bárbaros e selvagens. São palavras de Júlio de Olivier, um dos colaboradores do Evangelho segundo o Espiritismo. E o senhor Júlio ainda nos diz que a única, presta atenção nessa frase, gente, é muito legal. É o contrário do contrário, olha só. Ele nos diz que a única desforra que devemos proceder quando cedemos aos impulsos da vingança é no ato de perdoar. Pensamos em vingança, vamos fazer igual a amiga ali falou, não pense em mais nada.
Não pensa em nada. Pensa para o outro lado, vai lá e perdoa, não é? Mas aí o que é a vingança? Aí todo mundo fala assim, eu sei o que é vingança. Vingança é eu pagar o outro na mesma moeda que ele fez comigo, né? Me traiu, eu vou trair, me bateu, eu vou bater, me roubou, eu vou roubar. Gente, já pensou? A vida seria um inferno, o tempo inteiro seria esse ciclo, né? Um ciclo vicioso só do mal. A gente precisa mudar isso. E a gente vai mudar o outro? A gente só vai conseguir mudar nós mesmos. Nunca as ações, o jeitão que o outro é, o jeitão do outro falar, nunca nós vamos mudar isso. Por mais lições que nós queiramos dar para o outro, né? Por mais pitacos que a gente queira falar para o outro, olha, não é legal você falar isso, né? Não é legal você agir assim, olha, age daquela outra forma. Não, cada um no seu momento, cada um tem o seu jeito e a gente precisa gostar do outro do jeito que ele é, para que o outro também goste da gente do jeitão que a gente é, não é? É fácil? De jeito nenhum. A gente começa a pensar nas maledicências, como a nossa amiga disse, tá vendo? Você não pode, porque você é parente, não é? Viu? É ela parente? Então, parente não pode, ou seja, já foi lá naquele pensamento, né? Conforme ela mesma disse, aí gente, tá vendo? Falei por exemplos. E a vida da gente é assim, falar por exemplos, né? E na maioria das vezes a gente esquece de dar o exemplo no bem. E às vezes a maioria das vezes a gente dá exemplo no mal. Não segue os preceitos de Jesus, né? Aí então o que é vingança? Se nós formos lá no dicionário do Michaelis, está assim. É ação ou efeito de vingar-se. É um ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio contra uma pessoa para vingar-se de dano ou ofensa por ela causada. É um desforço, é uma desforra, é uma represália, é uma revanche, é uma vendita, ou seja, qualquer castigo ou punição que nós queiramos dar para o outro, não é? Mas conforme explicações descritas nesse capítulo do Evangelho, ainda na colaboração aí do espírito Júlio Olivier, que é lá na Paris de 1862, ele nos fala o seguinte: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Mas não só espírita, né, gente? Qualquer cristão, qualquer pessoa que se considere gente do bem, né? Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Mas nós perguntamos, o que gera a vingança? A vingança, ela acontece quando a pessoa não consegue, por exemplo, dar conta daquele seu eu que foi machucado. Será que foi machucado mesmo ou ela que se deixou machucar? A pessoa, né? Porque às vezes a gente acha que o outro fez aquilo pra gente, aquilo fez aquilo outro, que ele machucou, né? Melindrou, magoou, como diria o outro, e às vezes o outro não fez nada. Mas a gente viu daquela forma, sentiu daquela forma. Porque possivelmente nós estivéssemos mais na pele, né? Quando a gente está muito na pele, a gente fala assim, mulher grávida, não é? Fica demais na pele. A gente, quando está grávida, fica muito mais sensível, não é? Então, assim, todos nós temos esse momento de grávidos, homem inclusive, não é? Porque às vezes nós não estamos legal aqui e nem aqui também. Aí o que que faz? A pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele. Onde a gente mais vai sentir as coisas? Na pele e pela pele, não é? Não é no nosso coração, não é no nosso cérebro, não é no nosso calcanhar, não. É o corpo inteiro vai sentir. Porque é o nosso órgão maior, é a nossa pele. Então nós vamos sentir facinho, facinho, qualquer coisa que vem para cá e que nós deixemos entrar. Essa é a questão. Deixou entrar? Ah, aí danou-se, não é? Então, assim, é o seu eu que foi machucado. Ou seja,
a gente não consegue controlar as nossas dores, os nossos medos, as nossas invejas, as nossas raivas e todos os outros sentimentos negativos. E é lógico, né? A pessoa ainda acaba acreditando que a sua dor é sempre causada pelo outro. Esquece que ela pode colocar barreiras para não deixar que as coisas ruins aconteçam, não é? Que só vai entrar dentro da minha casa, aquilo que eu deixar, de encarnado e desencarnado. Por isso, quando se fala em obsessão, é só a gente lembrar, só entra aqui quem eu deixar. A vida do encarnado também é assim. Não passa para dentro da sua casa, só quem você gosta, só quem você quer que entre na sua casa. Leva isso para o seu corpo, leva isso para a sua mente. Só vai entrar aqui aquilo que eu deixar, não é? E aí nós colocamos aquela frase assim, bem conhecida da maioria de nós, né? O fulano ou a fulana me fez um negócio que eu irei devolver na mesma moeda. Já dançou. Porque já dançou pelo seu eu machucado, que sentiu daquele jeito. E já dançou junto à espiritualidade, porque já pensou ruim, a parte toda ruim com relação ao outro ou aos outros, né? E aí a gente para ponderar, será que nós ainda estamos na época em que nós conseguíamos aplicar aquela lei de Talião, né? Então, na época lá de Moisés, olha quanto tempo já transcorreu. E nós ainda, será que nós estamos naquela época, aquela do olho por olho, dente por dente, não é? Então era de praxe lá na época de Jesus, não é? Devotar assim um ódio até irracional, né, aos inimigos. Então aqueles que mereciam as atenções, os cuidados, o carinho, não é? Eram tão somente ali os amigos, os familiares, os considerados primos, né, ou irmãos, porque como eles eram ali do mesmo sítio, do mesmo clã, eles se consideravam todos famílias, né? Podia não ter um laço consanguíneo, mas eles se consideravam pela vivência, não é? Então ali casava primo com primo, quase irmão com irmão, e assim era normal, porque eles não saíam dali, não é? Era como se a gente aqui fosse o nosso clã e a gente comungasse só entre nós. Não tinha os vizinhos eram os outros, né? Não tinha assim tanta importância. Importância tínhamos entre nós. Então aquele regime, digamos assim, social, não é? Aquele modo de viver, ele naturalmente se constituía em um grande gerador de muitos problemas para as vidas, para as almas, para os futuros daquelas pessoas, não é? Então Jesus Cristo, ele tratou de atualizar o ensinamento, fazendo com que a sociedade passasse a refletir, não é? A respeito dos malefícios de se devotar, por exemplo, o ódio, aqueles que eram assim, digamos, supostamente, não é? Os nossos inimigos. Então assim ele levantou o ensinamento que se transformou em ensinamento ancestral, não é? Aprendestes o que foi dito, amai, não é? O vosso próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas isso ficou relegado lá ao nosso passado, porque Jesus veio e falou assim, logo em seguida, eu porém vos digo, agora no presente, amai e orai. Então Jesus, ele foi assim o grande reformulador, não é, daqueles costumes sociais, dando um jeitão diferente, não é, aos relacionamentos entre nós, homens daquela época. Então é bastante importante, não é, perceber que naquela lucidez, não é, do mestre, ele não estaria ali de nenhuma forma determinando que nós, não é, nós deveríamos assim ter pelos nossos inimigos, né, por aqueles a quem nós ainda não dedicávamos, né, nenhuma confiança, por exemplo, porque para você amar alguém você precisa confiar, né? A gente só confia quando a gente gosta e a gente só gosta quando a gente confia. Eu estou errada, né? Não é uma via de mão dupla.
né? Mas normalmente vem assim, num ganchinho. Uma coisa acaba dependendo da outra. Dificilmente a gente ama sem o interesse de gostar antes, né? Amo você porque eu gosto do jeitão que você é um palestrante, que você é um trabalhador, que você é um tarefeiro. Então isso é normal, eu gostar de você por esse conhecimento que a gente criou, esse elo que a gente criou entre nós. Como que eu vou gostar de alguém que eu não tenha nenhuma afinidade? Difícil, difícil. Normalmente a gente tem uma afinidade. Ou porque mora na mesma rua, ou porque mora no mesmo bairro, ou porque conhece da mesma casa espírita, ou porque conhece do supermercado, né? Então a gente sempre cria um certo elo com as pessoas, não é? E aí vem a confiança, não é? Porque a gente, aquela pessoa lá dá pra gente contar isso, porque ela não é Maria leva com as outras, né? Ou leva para as outras. Eu sempre erro isso. Leva para as outras ou vai com as outras? Sempre faz, né? Então assim, por aqueles que a gente não tenham nada, que não gostam de nós, por exemplo, a gente não pode ter a mesma ternura de um parente, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, não é? Então, o mesmo aconchego, por exemplo, que nós temos com um amigo, um amigão, um irmão, não é? A gente não pode ter com qualquer pessoa. Não é a mesma coisa do que a gente gostar de alguém do coração, né? Então, apesar do fato de não termos assim como abrir a alma para os nossos inimigos, né? Não significa que nós deveremos, por exemplo, desejar o mal. Nunca desejar o mal para o outro. Significa que nós devemos desejar para eles todas as coisas boas, independente de quem sejam eles. Você quer ver uma coisa simples? Imagina, todo mundo aqui gosta do Trump. Vocês são espíritos, todo mundo vai falar, né? Todo mundo vai falar assim, não é? Então assim, mas o que a gente faz? Não tenho essa simpatia por ele, não tenho, não sou hipócrita, não é? Mas não é por isso que eu sempre coloco ele nas minhas orações. Toda vez que eu vou orar, todos os dias, então, eu acabo lançando uma vibração para ele. E para todos aqueles que estão em guerra, que deveriam lá ser colocados, né, na arena, e eles degladiarem entre eles mesmos. Não colocar filho dos outros, nem marido dos outros, nem a mulher dos outros, nem jogar bomba no outro. Né? Não, vai lá, senta na mesa e conversa, né? Mas para isso, precisa colocar a mão na consciência, né? Então, como nós já começamos a entender um cadinho os dizeres de Jesus, resta para cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, da nossa semana, que seja uma vez na semana, né? Elevarmos os nossos pensamentos em boas vibrações e interessarmos para todas essas pessoas, né, que a gente sabe que não tem assim hoje uma boa postura na vida, que elas recebam boas vibrações para que lá na frente, independente se é parente, se não é, se é familiar, se é amigo, se não é, que elas consigam serem fortalecidas por Jesus e por Deus e uma hora colocarem as mãos nas suas consciências, não é? É isso que Jesus pede para nós quando ele fala amar ao seu próximo, né? Não pensar em vingança, não pensar em duelo. São atitudes, ações muito simples. Elevar uma oração com vontade. A hora que a gente vai lá, senta, como a nossa amiga ensinou, e tenta não pensar em nada, só agradeça pela oportunidade de estar ali sentado. Eleve seu pensamento para o mundo em luz de Jesus. Só. Simples. A gente já não vai ficar pensando em bobeira. Porque o negócio é não pensar em besteira. Não é? Toda essa questão do relaxamento, toda essa questão, não é, da meditação, é não pensar no mal. Não fazer o mal. Então a gente começa a criar o bem. E isso vai se espalhar. Não é? Como ela mesma falou, já pensou se todos nós, do mundo todo, conseguíssemos, não é, elevar os nossos pensamentos em uma oração, todos ao mesmo tempo? Ainda falei, né? Isso já foi feito. A gente não tem como provar que foi feito por todo mundo,
por todas as pessoas. Mas o intento, a intenção, a boa vontade foi marcado, horário, lá fora tal lugar é tal horário, ali do lado é tal horário, lá na Baixada é tal horário, aqui no Brasil é em tal horário. Então assim, tentou-se fazer essa união. Se todos conseguiram fazer, a gente não sabe, não tem como ir lá pesquisar, né? Mas que um bocado de gente participou, com certeza participou, não é? Então, nosso pensamento em direção a eles, não é? Serão pensamentos de fraternidade, a fim de que nessa nossa luta cotidiana pelo nosso equilíbrio e ajudar o outro também a ter equilíbrio, tenhamos a certeza, não é, de que ainda nós nos deparamos com vários inimigos, com vários opositores, com certos antagonistas nossos. Então a nossa postura, principalmente, não é, para quem se apoia nas lições de Jesus Cristo, será aquela postura fraternal, né, dentro daquele aprendestes, não é, o que foi dito. Eu, porém, vos digo, né, Jesus falou para nós, não é, olha, você já aprendeu o que é correto, vai lá e tenta mais uma vez, não é? Então o Espiritismo, ele nos apresenta Jesus Cristo como modelo e guia, não é, da humanidade, como o maior espírito, diga-se assim de passagem, não é, que o mundo já recebeu para nos servir de modelo, não é, como também de guia. Então, graças a isso, nós, ou aqueles que hoje nós acreditamos possa ser um antagonista nosso, né, que teremos ali ter a nossa própria conduta, pelos ensinamentos de Jesus, nós deveremos estar atentos, né, para essa questão ou para a nossa postura. Mas por quê? Né? Amar os inimigos não significa trazê-los para a nossa mesa, por exemplo, de imediato. Nós não vamos sair aí para aquela pessoa que nunca foi muito legal com a gente, lá nosso vizinho, por exemplo, e falar, vem aqui que amanhã eu vou fazer um churrascão, vem aqui que a família toda vai estar, vem você também, faça parte da nossa família. Não precisa fazer isso, né? Mas aos poucos, bom giorno, né? Boa tarde, boa noite, tá tudo bem aí? Não custa a gente começar, né? Um dia, quem sabe, se nós não chamarmos ele para o nosso almoço, quem sabe ele não vai chamar a gente para o almoço dele? Tudo tem que começar com alguém. Alguém já assistiu aquele filme? Alguém tem que ceder? Então, em algum momento, alguém vai ter que abrir mão da humildade, né? Vai deixar a humildade prevalecer. Então, a gente não vai ter como fazer isso de imediato, não. Abrir o nosso coração de uma só vez é complicado. Mas nós vamos colocando, né, as coisas nos seus devidos lugares, aos poucos, com vagar, no nosso tempo. Nada de fazer nada com pressa, porque a pressa é inimiga. Todo mundo sabe disso. Mas a gente está sempre na correria, não é? Então vamos parar para ponderar. Então nós seremos capazes de reconhecer, por exemplo, que os nossos inimigos, eles também têm virtudes. Você já olhou como a grama do vizinho está sempre cortada, e é ele que faz, está sempre verdinha? Porque é ele que cuida. Então quem sabe ele tem um dedo verde, né? E pode ajudar você, ensinar você a cuidar das suas plantas. É virtude, não é? Então, eles podem, por exemplo, não se compatibilizar muito com a gente, não, né? Nós poderemos não estar compatíveis com eles, com seus hábitos, não é? Com a sua maneira de ser, mas nós não devemos negar as peculiaridades positivas que cada um de nós tem, não é? As virtudes daqueles que neste momento, por exemplo, não é, se apresentam ali como nossos inimigos. Eu falo, eu não tenho inimigo, não tenho mesmo, eu não quero. Se eu tenho, eu nem sei. Não vale a pena a gente pensar que tenha, não é? Então daí, quando Jesus ele propõe o amar os inimigos, é com essa extensão do amor antagonista, não é, do ódio, do desamor. É a gente tentar fazer a situação ficar um pouco mais tranquila, mais fácil da gente caminhar. Então, quando ele propõe orarmos, não é, por aqueles que não sejam perseguidores, caluniadores, né, exatamente para que nós saiamos da sintonia do perseguidor, não é? Do caluniador, do malfeitor.
Sabe aqueles nossos, eu não sei, eu gosto muito de usar esse termo, os nossos diálogos internos, né? Que fala, não é para pensar, não tem como. Fica lá nos diálogos internos, né? Nesses nossos diálogos internos, às vezes nós damos continuidade às ações que nós não estávamos externando nas nossas discussões lá no presencial. Mas aqui dentro fica. A gente continua brigando com o outro, não continua? Quando você põe um copo de água na boca, vira para o outro lado, ou vai para a rua para fazer uma caminhada. Você não continua aqui discutindo, você saiu da presença. Mas lá fora no quintal, você foi lá varrer para arrumar o que fazer, para não voltar lá para brigar, para falar coisa ruim. O que você faz? Continua brigando aqui. Não é? Aqueles diálogos internos. Então pensa bem, porque se nós entramos num debate mental com eles, né, os nossos possíveis inimigos, nós debatemos em uma agressividade psíquica com eles. Tá ligado, não é? Tá ligado lá. Então, nós nos atrelamos dessa forma, né? Nos ligamos dessa forma, passamos a nos vincular aos seus maus hábitos, aquilo que eles estejam, não é, realizando de negativo, e não teremos assim qualquer autoridade moral de fugirmos das consequências dessa tragédia interior. Porque a tragédia é nossa. Você que criou. E aí você se atrela ao outro, aí esse negócio aqui fica mais forte, vira uma tormenta. De tempestadinha, não é? De chuvinha, passou a tormenta. Simplesmente porque o negócio cresce, né? Vira uma bola de neve, como a gente tem o hábito de falar das coisas que vêm crescendo, rolando, né? Então o cultivo do ódio, ele é assim, fundamentalmente desastroso para aquele que se mantém odiando. É muito comum nós observarmos, por exemplo, nessa nossa vida do cotidiano, essa nossa vida social, aquelas criaturas que mesmo que ainda meio no mal, não é? Para aquele a quem se deseja, por exemplo, gente que deseja o mal, já percebeu como elas sempre estão mais, por exemplo, quando alguém fala assim, não gosto daquela pessoa, quero que ela se dane. Já percebeu que aquela pessoa que o outro falou isso, ela está sempre de boa? Tá sempre pra cima, né? Tá sempre sem dor na coluna, nas costas. Já a segunda gemida que eu dou, né? Então, assim, elas estão sempre bem, porque o outro lá tá... Mas por que isso, né? Estão mais poderosas, mais bonitas, às vezes mais ricas, enquanto que aquele que odeia, ele acaba se tornando mais pobre, mais cacareco, acaba se aniquilando, né? Se perde na vida e se frustra também. Simplesmente porque seus ideais de prejudicar ao outro não encontram eco nas leis de Deus. Simplesmente por isso, né? Tudo que a gente pensa para o outro, a gente sempre fala aqui. Pensa para o outro, volta para a gente. Porque bate. Nós somos reflexos uns dos outros, não é? Então, se eu penso no bem, é lógico, gente, vai voltar bem para mim. Não importa se eu pensei para ela, para ele, para o outro. Não, pode vir de qualquer lado da vida. Vai voltar bem. Agora, se eu pensar o mal, se eu desejar o mal, vai voltar mal também. Então, nenhum de nós precisa odiar alguém para que esse alguém responda por seus atos diante das leis divinas. Simplesmente porque vem retorno automático, né? Então, quando nós desenvolvemos lá dentro, lá do nosso âmago, lá no nosso fundão do nosso ser, essas energias do ódio, né, do mal, né, do mal querer, nos assemelhamos a uma criatura que esteja carregando lixo, não é, no seu próprio coração. É ruim, né? Imaginamos assim alguém carregando lixo lá dentro de si. Que dureza. Não é, gente? Seria como, imagina um riacho, né? Um mar, como uma fonte, por exemplo, de água pura, vai? Se ela for invadida, for suja, não é? Pelo lixo, pela poluição, a gente vê muito isso, o Rio Tietê, Rio Pinheiros, né? Onde nasce, a água é limpinha, dá para você pegar a água assim e tomar, né? Aí chega aqui em São Paulo, desovam tudo que tem e não tem direito lá, não é?
Então, por tudo aquilo que prejudica a qualidade da água limpa. Imagina uma pessoa assim, carregando esse lixo todo. Alguém que carregue ódio no seu coração será fatalmente alguém doente e portador de doença, tal que será capaz, não é, de às vezes levá-lo até a morte moral. Morte moral, sabe o que é isso, gente? O desespero que assume a criatura que odeia não tem tamanho. Só ela sabe. Só ela sabe. É um infeliz o tempo inteiro, não é? Então, quanto mais o objeto do seu ódio crescer, se desenvolver, não é? Conquista ali vitórias, mais o odiento, não é? Se aturde, se sente infeliz. Quando Jesus propôs para nós amarmos aos inimigos, era uma medida de limpeza dos nossos próprios espíritos, não é? Era uma medida, digamos assim, de saúde para o nosso próprio, para quem é odiento, por exemplo, né? Sair daquela faixa do ódio, do que nos vincula aí energias muito negativas, muito das baixas da nossa existência. Então, amar os nossos inimigos é uma lição medicamentosa, né? Porque ninguém conseguirá ser feliz na sua intimidade carregando esses detritos, não é, no próprio ser, carregando detritos no próprio coração. Embora saibamos da importância de dedicar pensamentos bons, não é, aos nossos inimigos, o que não significa aí concordar com seus atos ruins, com a sua forma de viver, por exemplo, desajustada, faz com que nós nos vacinemos, não é? E isso vale repetir contra mazelas mais graves que nos deixam atordoados, né? Aí dentro desse nosso viver, dessa nossa convivência. Então, em toda parte, falarmos aí, ou a gente ouve muito falar de bacilos, né? De viroses, de micro-organismos que vão devastando aí o organismo humano, esse nosso organismo animal, não é? Mas como é que esses micróbios sobrevivem aí no nosso corpo, realizando toda essa gama de tragédias morais e físicas também, não é? Tudo isso ocorre porque o portador do bacilo, da bactéria, do vírus, ele carrega um tipo de energia, não é? Desenvolve um tipo de fluido profundamente nutriente para esses micro-organismos, para essas microvidas. Por isso, então, é comum encontrarmos as pessoas, aquelas que já têm, por exemplo, a saúde aí fragilizada, quando elas se aborrecem demais, quando elas se irritam demais, não é? Quando elas passam, por exemplo, a odiar, a ter um sentimento muito ruim por alguém, elas acabam piorando ali o seu quadro patológico. É fácil da gente perceber isso, não é? Então, é a própria criatura desligada do amor, desligada do bem, desligada da harmonia, que dá àqueles micróbios a possibilidade de se desenvolverem ali na sua intimidade. Imagina aquele monte de coisa corroendo a gente, não é? Então, a forma saudável de nos autovacinar contra essas tragédias exteriores é o cultivo do amor, o que levou aí muitos pensadores, muitos médicos mesmo, a defender aquela tese de que quem ama não adoece, não é? Ou adoece menos. Então, aquelas criaturas capazes de amar desenvolvem em si uma ligação tão grande com as fontes da saúde que não adoecem quase nunca, não é? O senhor Raul Teixeira, que é um físico, doutor, não é, em educação, é um orador espírita, médium, ele é escritor de mais de 30 livros, né, psicógrafo. Ele fez um comentário sobre a figura de Chico Xavier em uma das suas exposições, que eu trouxe para a gente, já para finalizar. Ele fala assim: na dificuldade, apelamos para Jesus, o médico das almas, e lembremos-nos do saudoso médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, quando estabeleceu numa pergunta que lhe foi feita sobre seu estado de saúde, ele disse: eu sou um doente são. Eu sou um doente são. Para analisar isso. Aí ele fala assim: ele estava resgatando recursos
problemas de outras existências. Estava resgatando erros do seu passado, mas não estava contraindo novos erros na atualidade. Então, ele era um doente são, amando os inimigos e orando por todos os seus caluniadores. Então, a capacidade de amarmos, os inimigos, ela é vista como um passo importante na jornada evolutiva, pois demonstra maior compreensão e uma postura mais equilibrada diante das nossas vidas. A superação do ódio nos permite evoluir espiritualmente e moralmente, alcançando aí maior paz interior, não é? Eu trouxe umas frases aqui de Buda que caberia legal nesse nosso bate-papo, mas já passei do tempo, não é? Só vou falar uma, que essa daqui é muito legal. Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se queima. Buda, palavras de Buda. Muito obrigada pela companhia, pela tranquilidade de cada um dos senhores, não é? Até uma próxima. Obrigada ao pessoal da internet também. Em nome de Jesus, muito obrigada. Vamos então, fechando assim os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos de ouvir, as nossas mentes de sentir. Recebendo assim toda essa luz salpicada em prata que desce dos céus e imanta todos os nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa alma. Somos gratos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a São José, por toda essa luz, por toda essa paz, por toda essa proteção que recebemos aqui nesta noite. E nesse agradecimento por essa tarefa de cada um de nós aqui presente hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos e ceder dos nossos sorrisos, dos nossos bons pensamentos, que serão recolhidos por esses amigos espirituais. E se houver necessidade, que eles façam uma asepsia, mas levem formas de vibrações a todos os cantos do nosso planeta. Um pouquinho dessas boas vibrações a todas as criaturas e criações de Deus, de encarnados e desencarnados, neste planeta Terra, a fauna e a flora, a todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Serão entregues essas boas vibrações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ti, Maria, por continuar nos envolvendo no Seu manto sagrado, hoje e sempre, enquanto não conseguimos compreender os desígnios de Deus. Obrigada, Senhor, por mais esta vida, por mais este dia, por todas as lições. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Obrigada. Até uma próxima, amigos.